que é o verdadeiro jejum? Em primeiro lugar, irmãos, o jejum é uma prática bíblica, um exercício espiritual legítimo. E em Mateus 6, fica claro isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, nos versos 16 e 17 e 18, estabelece que essa é uma prática comum da igreja, quando jejuardes. Ele não disse se jejuardes. Ele não está dizendo que jejum é uma prática que a igreja pode ter ou pode não ter. Ele está regulamentando, orientando a prática, mas dizendo que essa prática vai ser comum na vida da igreja, quando jejuardes, e não se jejuardes. É curioso que ao longo da história da igreja começou a se pensar que o jejum era apenas para tempos de calamidade, ou seja, que o jejum seria alguma coisa muito sazonal na igreja, em épocas muito específicas de uma grande crise nacional. Mas é importante entender, amados, que o jejum não é só para esses grandes momentos de crise nacional, e ainda que fosse, nós teríamos tantos motivos. Nós iniciamos 2019 com grandes calamidades, tragédias, acidentes, situações adversas no Brasil e no mundo. Mas vale destacar que o jejum é uma prática, primeiro, pessoal. Pessoal. É o momento da sua devoção com Deus, onde você se abstém do bom em favor do melhor, onde você se abstém do pão da terra, que é uma dádiva legítima da bondade divina, para você usufruir e saborear o pão do céu. O jejum só acontece, meus irmãos, legitimamente, quando você deixa de se deleitar na dádiva de Deus, para se deleitar no próprio Deus. Nas palavras do nosso irmão John Piper, jejum nada mais é do que saudade de Deus, jejum nada mais é do que fome de Deus. Quando você abandona aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é extraordinário, aquilo por que você dá graças, o pão de cada dia, e você diz: meu Deus, o pão de cada dia é um símbolo do pão do céu, eu abro mão do pão da terra, o símbolo do pão do céu, porque a minha fome maior é do pão do céu. Eu abro mão do pão da terra para me alimentar do pão do céu. Oh, amados irmãos, às vezes o que nos debilita espiritualmente não são as coisas más, mas a própria satisfação plena nas coisas boas. Jesus contou uma parábola em que um homem deixou de atender um convite para o reino por causa de uma junta de bois, por causa de um campo, por causa de um casamento. Qual o problema disso? Onde está o pecado em você cuidar de uma junta de bois, ou de cultivar um campo, ou de ir a uma festa de casamento? Nenhum problema. Mas quando as coisas boas tomam o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos num grande risco. Nós vivemos no Ocidente, nós vivemos com tanta fartura, embora tanta gente mergulhada ainda na miséria neste país. Mas você que está sentado aqui, vive uma vida confortável. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vive desesperado por causa do pão sobre a mesa. Nós nos alegramos com isso, nós nos contentamos com isso. Temos saúde, temos prosperidade, temos casa para morar, temos abrigo, temos amigos, temos família, temos igreja, temos viagens, temos trabalho, temos prosperidade, temos tantas coisas boas, e de repente essas coisas boas ocupam todo o espaço da nossa agenda e do nosso coração. Nós estamos contentes demais com as dádivas de Deus. As dádivas de Deus estão tomando o lugar do próprio Deus das dádivas na nossa vida.
Nós não temos necessidade espiritual, nós não temos fome de Deus, nós não temos a pressa para estar na presença de Deus. E por isso, amados irmãos, é necessário rever a nossa vida, rever a nossa agenda, rever o nosso coração, rever as nossas motivações e entender que o jejum precisa ser uma prática pessoal. Fome de Deus. Está escrito nas Escrituras: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, você come para a glória de Deus, você jejua para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você sai para um lazer para a glória de Deus, você viaja para a glória de Deus, você tem família para a glória de Deus. Mas se comer para a glória de Deus, e se você também jejua para a glória de Deus, há de se fazer uma pergunta: então qual a diferença entre você comer e você jejuar? Se você faz ambas as coisas para a glória de Deus, existe alguma diferença? E a diferença está no seguinte aspecto: quando você se alimenta para a glória de Deus, você está se alimentando do pão da terra. E o pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você está jejuando, você está se alimentando não do símbolo, mas da realidade. Você está se alimentando do pão do céu, que é a realidade do símbolo do pão da terra. Mas há momentos, irmãos, em que esse jejum precisa ser coletivo. Há momentos em que a igreja tem que ser convocada para jejuar. Há momentos em que o povo de Deus coletivamente é chamado para jejuar. E nós temos exemplos bíblicos disso, como na época de Josafá, que estava sendo atacado por exércitos confederados, e ele teme ao Senhor e decreta um jejum em todo o Judá, e Deus reverteu aquela situação. Como no caso de Esther, onde o seu povo já estava sentenciado à morte, e ela convoca o povo para jejuar durante 3 dias, e Deus reverte aquela situação. Como você encontra Nínive sendo conclamada a jejuar, e Deus suspende o juízo e poupa aquela cidade. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra lá em Atos 13, versos 1 a 3, que a igreja de Antioquia tinha uma liderança composta de pessoas de diversas nacionalidades, e essa igreja se dedicou a buscar a Deus. E enquanto a igreja buscava a Deus e jejuava, é que o Espírito Santo se manifesta naquela igreja, dizendo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E diz a Bíblia que a igreja impõe as mãos sobre aqueles irmãos com oração e jejum e os envia para o campo missionário. Notem vocês, irmãos, que era a dinâmica da igreja: é que eles oram, é que eles jejuam, é que os missionários são apontados, levantados, e é com oração e jejum que os missionários são enviados para a grande empreitada missionária além fronteiras. A igreja primitiva orava e jejuava com naturalidade. Está escrito em Atos 14, versículo 23, algo maravilhoso, quando o apóstolo Paulo está plantando igreja juntamente com Barnabé, na primeira viagem missionária. Está escrito em Atos 13, 21 a 23, o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Notem vocês uma prática que era comum então, ao escolher os seus líderes. A igreja não apenas convocava para uma assembleia, não apenas convocava para uma oração, mas a igreja era convocada a orar e a jejuar para escolher os seus líderes espirituais. É Deus quem orienta, é Deus quem aponta, é Deus quem levanta, é Deus quem capacita, é Deus quem reveste de poder, é Deus quem usa a sua liderança, e a igreja precisa entender a necessidade de se submeter à vontade soberana de Deus em oração e jejum.
Mas notem mais comigo. O jejum precisa ter propósitos claros. Quando eu olho para o livro de Joel, que é chamado o profeta do Pentecostes, ele diz lá em Joel 2:12, que nós devemos nos voltar para Deus de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Com jejuns, com pranto, com choro, rasgando o nosso coração. A pergunta é, amados, o que é que nós sabemos disso? Que experiência nós temos com isso? Quando é que nós nos humilhamos para nos voltarmos para Deus com jejuns? Eu estou me voltando para Deus, eu quero mais de Deus, eu quero um relacionamento íntimo com Ele, e eu estou me humilhando na presença desse Deus, e eu estou jejuando para que o meu coração se incline para Deus, tenha prazer em Deus, tenha deleite em Deus. O que é que nós sabemos disso hoje? Por que devemos jejuar? Para vencermos as tentações. Notem vocês que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas nos falam da tentação de Jesus. É curioso que nós sempre pregamos que Jesus orou 40 dias. Pressupomos isso, mas nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas diz que Jesus orou naqueles 40 dias. Não está escrito lá. Pressupomos isso. Mas tanto um quanto o outro, Mateus, Marcos e Lucas, diz que Jesus esteve 40 dias jejuando. A ênfase dos escritores sagrados é que ele passou 40 dias jejuando. E esse jejum foi uma espécie de fortalecimento do próprio Filho de Deus, que tinha sido revestido com o Espírito Santo lá no Jordão, e ele foi impelido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e nesses 40 dias ele está jejuando, e nesses 40 dias ele vence Satanás, ele vence o diabo com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. E notem vocês que, portanto, o revestimento do Espírito Santo e não nos isenta do jejum, e o fato de nós termos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca não nos isenta do jejum, mas isso precisa vir juntos. Revestimento de poder, jejum e palavra de Deus clara, segura, firme no nosso coração e nos nossos lábios. Mas mais, vocês conhecem aquele episódio da transfiguração, registrado em Marcos 9, em Lucas 9, em Mateus 17. E vocês se lembram que Jesus sobe o alto monte com os Pedro, Tiago e João para orar, e ora, e ao descer do monte, os discípulos que ficaram no monte estavam discutindo com os escribas, e aliás os escribas estavam discutindo com eles, quando um pai aflito apresenta o seu filho endemoniado aos discípulos de Jesus, e eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. E diz a Bíblia que quando Jesus desce do monte, Jesus questiona isso, dizendo para os escribas: o que vocês estão discutindo? O que vocês discutiam com os discípulos? E o pai chegou para Jesus e disse: eu apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus solta um gemido de dor, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Trazei aqui o teu filho. E diz Marcos que Jesus disse àquele espírito imundo: sai desse menino e nunca mais voltes a ele. E o menino ficou liberto. E os discípulos perguntaram depois para Jesus: por que nós não pudemos? E Jesus respondeu: esta casta não sai senão com oração e jejum. Por que eles não estavam orando? Por que eles não estavam jejuando? É porque eles estavam distraídos, mudando de foco com a discussão inócua, infrutífera. Irmãos, o diabo é muito sutil, muito sutil.
ele pode nos tirar de foco. Nós podemos gastar o nosso tempo discutindo a obra em vez de fazer a obra. Nós podemos gastar o nosso tempo envolvidos em discussões que não vão nos levar a nada. Quando a igreja precisa dar respostas aos clamores do mundo que está aflito, perturbado, muitas vezes oprimido pelo diabo, e nós não temos resposta a oferecer a este clamor do mundo, porque estamos fracos porque não oramos, estamos fracos porque não jejuamos, estamos fracos porque tantas vezes nós investimos a maior parte do nosso tempo discutindo a obra, em vez de nos prepararmos para a obra e realizarmos a obra. Precisamos jejuar, irmãos, nas coisas comuns da vida, para pedir discernimento para Deus, como está escrito em Daniel capítulo 9. Jejuar para pedir socorro para Deus, como está escrito em Esdras capítulo 8, versos 21 a 23, pedindo uma viagem segura diante dos perigos e ameaças. Agora, uma coisa importantíssima: Deus se importa mais com a motivação do que com a ação. Lá em Zacarias 7, 3 a 5, depois que o povo voltou do cativeiro e ainda estava passando tantas crises em Jerusalém, pessoas foram enviadas aos sacerdotes para perguntar: mas vamos continuar jejuando, chorando? Fizemos isso esses 70 anos, vamos continuar fazendo a mesma coisa? E a resposta foi: porventura, nesses 70 anos, foi para mim que vocês jejuaram? Foi para mim? Irmãos amados, prestem bem atenção nisso. Quantas vezes as nossas práticas espirituais podem se tornar um fim em si mesmo, e nós orarmos para nós mesmos, e nós virmos para a escola dominical para nós mesmos, e nós virmos para o culto para nós mesmos, e nós frequentarmos reuniões e mais reuniões para nós mesmos. Isso é um fim em si mesmo, virou rotina, entrou no piloto automático. A gente chora para nós, a gente jejua para nós, a gente canta para nós, a gente prega para nós, a gente se reúne para nós. A grande pergunta é: qual é a motivação do meu coração? Para que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? É para Deus? Mas, amados irmãos, eu quero concluir dizendo que as práticas espirituais mais santas e piedosas que Deus requer do seu povo precisam vir acompanhadas de vida, de obediência. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Eu quero encerrar aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Verso 3 em diante. O povo, está escrito assim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Se é este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, chamarias tu a isto jejum e de aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E então a resposta de Deus é: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abris a tua alma ao faminto, e faltares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Será que hoje nós precisamos jejuar, irmãos? Temos motivos? Temos preceito bíblico para isso? Temos ordenança divina? Nos tempos mais áureos da história da igreja, o povo de Deus jejuou. Nas vésperas e durante os grandes avivamentos da história, o povo de Deus jejuou. Nas crises mais agudas, quando a intervenção de Deus veio para restaurar o seu povo, o povo de Deus jejuou. Eu queria conclamar você hoje a você rever seu coração, rever sua agenda, rever sua prática devocional, e você não mais prescindir desta prática espiritual tão necessária. Que Deus nos ajude a jejuar.